e os irmãos do trabalho virtual, a igreja no trabalho virtual também, no culto online, para abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, e o texto para a exposição da palavra do Senhor vai se iniciar do verso 7 até o verso 11, irmãos. Primeira carta de Pedro, 4, 7 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Vou pedir ao nosso irmão presbítero Gilberto que faça uma oração por iluminação, que o Senhor possa nos abençoar neste momento de estudo da palavra do Senhor. O microfone já vai chegar. Senhor Deus, nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor fale conosco, ó Pai, através da tua palavra. Que essa mensagem fale fundo e profundamente aos nossos corações. Que os nossos corações sejam corações, ó Pai, terrenos férteis, para que a tua palavra reproduza, para que ela brote, para que ela cresça e que ela frutifique nas nossas vidas, para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, como forasteiros e peregrinos que somos neste mundo, nós temos que avaliar como servos do Senhor, como é que está a nossa preparação, a nossa vida diante da volta do nosso Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, que muitas pessoas escarnecedoras, loucas com seus escárnios, vão dizer: onde está a promessa da vinda de Deus? Porque tarda a sua vinda, porque as coisas permanecem desde o princípio do começo da criação. Mas nós, meus irmãos, diferentemente dessas pessoas, nós esperamos o Senhor Jesus. E nós entendemos que mesmo passando muito tempo, desde o escrito da carta de Pedro até agora, nós entendemos que esperamos a vinda do Senhor. Nós nos empenhamos por ser achado por Ele em paz. Esperamos e apressamos a vinda de Cristo pelo santo procedimento na nossa conduta. E apesar de muitas pessoas se afastarem de Deus, nós, meus irmãos, crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós, com certeza, a nossa vida aqui, nós temos que tomar os cuidados com as coisas deste mundo, mas a semelhança de Abraão, nós armamos tendas. A nossa vida é uma peregrinação. A nossa vida é algo temporário nesta vida. Enquanto eu posso cuidar dos afazeres deste mundo, é como dizem os pastores e os servos de Deus. Nós olhamos para cima dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, meus amados, de certo modo, o apóstolo Pedro vai nos orientar sobre a preparação que nós devemos ter diante da vinda do nosso Senhor. Eu chamo a sua atenção para o verso 7 e nós vamos ver que o apóstolo Pedro, meus irmãos, ele é um homem muito convicto diante do que ele vai falar. Ele vai nos dizer assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Diante dessa convicção, meus amados, diante do sofrimento também que a igreja está passando, ouvir esta verdade naquele tempo seria, de um certo modo, um alívio, porque aquelas pessoas estavam passando por perseguição, estavam passando por sofrimento, e a perspectiva da volta do Senhor era um alento onde eles deveriam preparar a sua vida, a sua trajetória, a sua caminhada para com Deus. E, meus irmãos, de certo modo também, nós como cristãos, temos que nos preparar
realmente analisar como a Bíblia nos orienta diante dessas questões. Nós vamos ver muitas orientações. O nosso Senhor Jesus nos orienta em Mateus 24 que nós devemos nos preparar para a volta dele. Nós vemos em Romanos 13 que a vinda do Senhor é certa e nós temos que nos despir das coisas deste mundo e nos revestirmos das armas da luz, mostrando, meus irmãos, que nós não vivemos mais para nós mesmos, não vivemos mais para este mundo, mas nós vivemos por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então, meus amados, nesta noite eu queria compartilhar para nós o seguinte tema: como nos preparar para a vinda de Cristo. Meus irmãos, esta pergunta, ela é muito oportuna e ela também já foi feita por muita gente e muitas pessoas já ouviram sobre o fim do mundo. Se vocês olharem, os falsos profetas tentaram predizer a volta de Cristo muitas vezes. E se você olhar, as pessoas vendiam seus bens, faziam muitas coisas, faziam loucuras, corriam para montes, perdiam tudo, achando que Cristo voltaria naquele dia. Mas como o presbítero Gilberto sempre diz, nem Cristo sabe o dia da sua vinda, senão o Pai. Só o Pai sabe, viu, irmãos? Mas embora nós não saibamos, para nós, a volta de Cristo não vem como ladrão. Nós somos como filhos do dia. Estamos esperando a volta do Senhor. E é por isso, meus amados, que o apóstolo Pedro vai nos dar algumas orientações. Enquanto para muitos fuja para os montes, vire um monge, faça loucuras. Para nós, meus irmãos, a palavra de Deus é muito simples. Ela fala: sirvam uns aos outros. Ame de coração intensamente o seu irmão. E apesar das lutas, ore e mantenha comunhão com Deus. Enquanto você vê muitos pedidos mirabolantes que foram feitos ao mundo e na história, para nós viva como você está vivendo. Viva amando ao Senhor. Viva esperando com intensidade na dependência da palavra e converta o seu amor, não só verticalmente, amando a Deus de todo o coração, mas também horizontalmente, amando a igreja e amando até os inimigos, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, meus amados, nós vamos ver aqui 3 lições. Eu já dei um pouquinho das dicas aqui, mas nós vamos ver por partes como nos prepararmos para a vinda de Jesus. Então, olhem o que o texto vai falar, irmãos. Eu vou ler novamente o verso 7. Nós vamos nos ater primeiramente aos versos 7 e 8. E a primeira lição que nós vemos, meus amados, é que a primeira maneira como nós devemos nos preparar para a vinda de Cristo é com critério. Olha o que diz a palavra. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Irmãos, é interessante que este capítulo, esta parte, ela é algo para nos alarmar. Ele não vai detalhar a volta de Cristo, como vai ser, como outros capítulos nos revelam. Mas ele vai detalhar como nós devemos nos preparar para a vinda do Senhor. E aí ele fala: sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu vou me deter primeiramente nessa parte, irmãos, de ser criterioso e sóbrio. E nós olhamos aqui na palavra de Deus, meus amados, que essa situação da segunda vinda, para muitos é algo alarmante, é algo assustador. Mas para o crente é algo abençoador, algo que deve alegrar o nosso coração. Meus irmãos, nós passamos por lutas nessa vida. Se você olhar, vemos muita gente sofrendo. A nossa irmã Natasha orou por pessoas que foram acometidas de Covid, para que nós não peguemos, para que Deus nos dê forças nesse tempo tão trevoso. A situação não é fácil. E nós vemos que nós só vamos ter alívio quando Cristo voltar. E lá em Apocalipse 21, o texto vai falar que ele vai enxugar de nós toda lágrima e nós vamos ver novo céu e nova terra, e ali não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter guerra, e o próprio Senhor vai estar conosco naquele momento, meus amados. Vai ser algo glorioso. Mas enquanto Cristo não volta, a palavra do Senhor é clara e enfática: no mundo nós vamos ter aflições. E o texto fala: irmãos, neste tempo de sofrimento, Jesus está voltando. Se acalme com essa notícia, regozije-se com esta bênção, mas enquanto Cristo não volta, porque de 2000 anos para cá é muito tempo, meus irmãos, mas lembram lá, segunda carta de Pedro vai falar que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia.
Então, tem o tempo do Senhor e a vinda dele aos olhos do Pai não tarda, tá? E aí nós vamos ver aqui, meus amados, o texto falando, embora você sofra, seja criterioso e também seja sóbrio a bem das vossas orações. Irmãos, ter critério e ter sobriedade nos nossos dias é muito importante. Eu vejo hoje muitas pessoas quando passam por sofrimento, passam por dor, passam por alguma luta, muitas infelizmente estão esmorecendo, estão deixando o problema ser maior do que a presença de Deus, deixam a tribulação ser algo que pesa mais do que o amor de Deus sobre a vida delas. E é por isso que o texto vai falar, irmãos, sejam criteriosos. A palavra criterioso na Bíblia significa mente sadia, mostrando, meus irmãos, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Apesar de eu passar reveses nessa vida, apesar de eu passar por lutas na minha caminhada, nada deve me fazer esmorecer, mas eu tenho que ter perseverança na presença do Senhor. Os problemas vêm para todos, meus irmãos, mas aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, pode vir os ventos, a chuva, tudo com ímpeto, mas porque eu construí a minha casa sobre a rocha, eu posso ser forte em meio às tribulações. Então, uma pessoa criteriosa é uma pessoa que é sensata, é uma pessoa firme, é uma pessoa perseverante, é uma pessoa que ainda que as lutas venham, né? Lembram lá de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegro no Senhor. Meus irmãos, isso é critério. É apesar de que nós passemos por várias coisas, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A mesma coisa, irmãos, de critério e sobriedade é algo semelhante. Quando olhamos para a sobriedade, é o oposto de embriaguez. Uma pessoa embriagada, ela se deixa levar. E aí ela sofre efeitos e ela não está com uma percepção para discernir as coisas. Mas aquele que é sóbrio, ele está atento aos problemas e mesmo assim ele não se deixa levar por situações e se mantém firme. É como diz a palavra, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, ele vai receber a coroa da vida, as quais Deus prometeu aqueles que o amam. Então, meus irmãos, quando o texto fala, sejam sóbrios, sejam criteriosos para bem das vossas orações, é algo muito oportuno, minha irmã, porque nós vamos ver muitas pessoas que deixam de orar nesse tempo, porque os problemas são algo grandioso no coração dela, e elas se deixam levar por situações, ao invés de confiarem em Deus, terem uma mente sadia e se fortalecerem no Senhor. Meus irmãos, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, mas apesar de o céu se revestir de trevas, quem é aquele que até vento e mar lhe obedecem? Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, mas Jesus está voltando. E enquanto ele não volta, esteja firme, ore, persevere, não esmoreça, não deixe nada fazer com que você abandone os caminhos do Senhor, porque tem gente que faz isso, meus amados. Mas ao invés de você diminuir a sua fé para o bem da glória de Deus, para o bem da sua vida, quando você se vir atribulado, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E ao invés de você sair da presença de Deus, como vai ser bom com uma mente sadia, com uma mente sóbria, você entrar na presença do Senhor e você vai ver que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Esta é a primeira lição, irmãos, para que nós nos portemos bem até a volta de Cristo. Seja sadio, seja firme no Senhor. Nós somos fracos em nós mesmos, meus irmãos. O presbítero Carlos colocou aqui que nós somos pecadores, mas nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus Cristo. Lembrem-se do Salmo 19, a palavra do Senhor é fiel e restaura a alma. A palavra é doce como mel, a palavra é mais valiosa do que qualquer ouro depurado. E quando temos, meus irmãos, esta bendita palavra em Cristo, nós somos mais que vencedores. Mas uma segunda lição, meus irmãos, sobre como nos comportar
na vinda de Cristo, até a vinda de Cristo, é que nós também temos que ter amor intenso. Agora sim é o verso 8, versos 8 e 9. Eu vou chamar a atenção dos irmãos, vamos ler todos juntos, meus amados, versos 8 e 9. Diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Leiam 9 também. Isso. Então, meus amados, aqui agora o apóstolo Pedro passa do critério para o amor. O texto fala: ame acima de tudo, né? Deixe-me explicar esta parte. Não é que ele está colocando o amor como uma classe especial, mas o amor como a base em primeiro lugar. Quando você tem amor pelos seus irmãos, até aqueles que te ferem, você vai orar por eles. Não é isso que Jesus nos ensina, meus irmãos? Jesus fala: ouvistes o que foi dito, amem os vossos amigos. Mas Jesus fala: amem até os vossos inimigos. Que vantagem você tem se você só amar o seu amigo? Então o texto fala: ame, tenha a base como amor, para que você tenha um critério para orar por você e também pelos seus irmãos. E aí o texto fala: com essa base, porém, tenham amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Irmãos, é interessante nós vermos essa expressão, amor intenso, porque a ideia de amar é algo muito belo na Bíblia, mas que não é fácil. A ideia de intensidade, ela demanda esforço. E certo pastor pregando nesse texto, ele vai falar que muitas vezes para você amar aquele irmão da igreja que pode ser difícil, ele demanda mais transpiração do que afeto ou afeição, né? Então nós vemos que há situações em que é difícil para o cristão demonstrar o amor, mas meus irmãos, nós temos que ter a base do amor de Deus em nós. A palavra do amor aqui é ágape, é o amor que Deus derramou sobre o nosso coração, e visto que Deus nos amou, nós temos que amar o nosso irmão também. E aí o texto fala: tenham amor uns para com os outros. Essa a ideia é mútua, meus irmãos. Não é só amar os que amam a nós, os que nos amam, mas temos que amar até aquelas pessoas que nos ferem, aquelas pessoas que nos machucam, seja fora da igreja ou seja dentro, meus irmãos. Nós temos que entender que pelo fato do amor de Deus estar em nossos corações, nós temos a força do Senhor para amar aquelas pessoas que nos magoam, aquelas pessoas que fazem coisas que nos entristecem. Irmãos, amor intenso não é você tolerar o pecado, mas é saber que pelo fato de Deus cuidar tanto de mim, Ele vai exercitando em mim a longanimidade, paciência, vai exercitando em mim situações que a pessoa sem Cristo não tem o poder. E Deus, meus irmãos, à medida que está em nós, nós vamos ter forças para amar aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos perseguem e aqueles que nos fazem até injúrias. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, olhe, ame intensamente. Demande esforço. Pastor, aqui, não dá para amar. Tem pessoas, pastor, é difícil. Mas o texto fala: se esforce. Coloque intensidade. Coloque esforço. Coloque algo que você vê do amor de Deus na sua vida. Irmãos, Deus mostra o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. E apesar do que somos, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que nós não pereçamos e tenhamos a vida eterna. E se Deus, meus irmãos, de certo modo nos amou, quem sabe Deus não precise trabalhar no nosso coração nesta noite para tirar qualquer mágoa de relacionamento, qualquer mágoa de certas situações e falar: olha, eu preciso ter uma amizade diferente. Um relacionamento diferente com meu irmão, um casamento diferente, um namoro diferente, um noivado diferente, mostrando, meus irmãos, que Cristo é aquele que cobre multidão de pecados por meio do seu amor. Então nós vemos isso, meus irmãos, que Deus restaure qualquer relacionamento. Deus pode? Acaso existe coisa demasiadamente difícil para Deus? Não. E graças a Deus por isso, meus irmãos. Onde nós vemos o amor e o perdão do Senhor, a gente lança longe de nós qualquer cólera, qualquer ira
E assim aprendemos a longanimidade. Assim como o Senhor perdoou, perdoai também vós. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, Deus nos amou muito ou pouco? E se Ele nos amou tanto, imite a Deus com seu irmão. E aí o texto vai nos falar no verso 8, irmãos. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. É interessante aqui, meus irmãos, que não era só hospedar naquele tempo. Mas imagine num tempo de perseguição, onde pessoas poderiam perder os seus bens. E o pastor Augusto Nicodemos brinca com esta parte aqui, falando que poderiam ter pessoas com 9 filhos, bater na sua porta e falar assim: irmão, posso ficar na sua casa aqui? Eu perdi tudo. E a pessoa fala com um sorriso no rosto: pode, mas por dentro está se rasgando, né? Uma murmuração só, né? E, meus irmãos, era um contexto de provação, era um contexto terrível, era um contexto onde as pessoas não tinham nada. E ali tinha que ter o amor, um amor intenso, a ponto de não só ser longânimo em situações em que as pessoas os feriam, mas também ser amoroso no momento em que a pessoa mais precisasse dela. Meus irmãos, isso é algo até oportuno e difícil nos tempos de hoje. Nós estamos vivendo num tempo em que caminhar no coletivo é difícil. Mas quem sabe, meus irmãos, nós não podemos, dentro dos parâmetros de segurança também, mas dentro de algo precioso, acolher um irmão para ser bênção na vida dele. Talvez não receber em casa, pode ser uma outra alternativa, mas ser com ele, ligar, mostrar amor, ser presente, estar presente em certas situações. Irmãos, Hebreus no capítulo 13 vai nos dizer: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a acolheram até anjos. Irmãos, olhem, eu estou com saudade, viu? Eu espero que no Senhor, viu, Aline, aquela pizza saia. Eu espero, meus irmãos, que no Senhor, dentro de certas oportunidades, eu possa abrir a casa para vocês. Eu lembro de pessoas que passaram na minha casa, dona Eni, e trazem tanta luz, tanta presença de Deus, é uma coisa tão boa. E a gente tem que aprender, dentro da pandemia, nos adequarmos, viu, irmãos? Com prudência. Não estou dizendo para nós sermos imprudentes, mas para a glória do Senhor, exercitar o amor que Cristo nos ensina. Às vezes a gente se fecha, mas quem sabe a gente não se abra para o amor de Deus nesse momento tão difícil e de reclusão. Mas para caminharmos ainda, irmãos, uma terceira lição sobre como devemos nos portar até a vinda de Cristo. Lembre-se dessa palavra: critério, amor e, por fim, serviço. Sirva uns aos outros. Olhem os versos 10 a 11, irmãos. Vamos ler todos juntos também, para termos a participação da igreja. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, peguem essa conexão. Critério para comunhão, amor para caminhar com a igreja, serviço para que Deus seja glorificado. Olhem o verso 10, irmãos. A ideia da mutualidade, a mutualidade cristã sempre se expressa nas palavras uns aos outros, viu, irmãos? A palavra de Deus tem muito disso. Aconselhai-vos uns aos outros, suportai-vos, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos. Então tem tantas bênçãos, meus irmãos, que nós podemos aqui, conciliar no serviço. O texto fala: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Meus amados, como é bom ver a igreja voltando, mas também como é bom ver que na igreja toda, estou falando com os irmãos do trabalho virtual também, como é bom ver que Deus, na sua multiforme graça, trabalha de uma forma geral, nos dando a salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, louvado seja Deus, porque nós temos uma história da graça de Cristo na nossa vida.
Essa é uma forma geral. Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. É uma graça, meus irmãos, que se estende ao povo do Senhor. Mas esta graça multiforme, multivariada, ela também se aplica nos dons que Deus dá. Ao mesmo tempo em que Deus dá a salvação de uma forma geral para a igreja, nós vemos também Deus de uma forma com a sua graça maravilhosa, trabalhando na personalidade da pessoa. Marcos, você é de um jeito, eu sou de outro. Nós vemos que temos personalidades diferentes. O presbítero Gilberto passa 10 vezes o álcool, eu passo 5. Brincadeira. Eu passo 5, né? Mas é brincadeira aqui, meus irmãos. Mas é para mostrar que cada um tem o seu coração na obra para servir. Sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Meus irmãos, nós temos o privilégio de experimentar essa graça que nos capacita com dons. Todo aquele que conhece a Jesus Cristo, que nasceu de novo, tem pelo menos um dom, viu? Para servir. Tem pelo menos uma forma para servir a Deus. E nós vemos, meus amados, que com essa graça maravilhosa, Deus, com os dons e talentos que Ele te deu, Ele te chama como dispenseiro. Você é um administrador dos bens espirituais. E com esse serviço, você tem que servir a Deus, porque agora você é um dispenseiro da multiforme graça de Deus. Quando essa palavra multiforme aparece, ela quer dizer grandiosa forma. Deus tem as muitas formas de trabalhar, meus irmãos, né? E assim como Ele capacita cada um com seus dons e talentos, que nós possamos administrá-los para usar para a igreja, para a glória do Senhor. E o verso 11 é uma forma específica aqui, irmãos. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas que têm usado a pregação da palavra para falar aquilo que não está de acordo com a vontade da palavra do Senhor. Mas o texto fala, se você falar, fale de acordo com os oráculos, as revelações de Deus, mostrando, meus irmãos, que o pregador ele não está aqui para falar dele mesmo, mas ele está aqui para pregar a palavra. Convém que ele cresça e o pregador diminua. E sempre nesse intento, meus irmãos, aqui, aquele que tem o dom da pregação, do ensino, esmere-se no fazê-lo. E aquele que prega, pregue como porta-voz da palavra de Deus. Então, naquele tempo, meus irmãos, pode ser que Pedro esteja falando algo sintonizado com o que Paulo fala. Fiel da palavra. Às vezes, meus irmãos, eu vejo igrejas que estão cheias, vejo movimentos que enchem muito. Estava conversando com uma pessoa ontem e ela foi para uma igreja que ela fala, não, pastor, aqui o pastor tem uma visão diferente, é a igreja dos desigrejados. Ela acolhe, mas não prega a palavra, irmãos. E nós temos que olhar com muito zelo isso, aquele que prega. Pregue segundo os oráculos de Deus. E aí o texto fala mais, meus irmãos. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Então entra aqui a diaconia, entra o dom da misericórdia, entra o dom da hospitalidade. Tem alguns dons mencionados na Bíblia, meus irmãos, que estão aí para servir. Mas vamos entrar numa categoria, além das nomenclaturas da Bíblia, irmãos. Hoje nós vemos aí as suas comissões, os seus trabalhos na igreja. Faça o serviço para a glória de Deus. Faça o trabalho. Faça as coisas como que para o Senhor. Mas, meus irmãos, vamos falar de trabalho aqui. Às vezes eu vejo, viu, Marcão, situações que desanimam a gente, que a gente fica com o coração amargurado, meus irmãos. Tem coisas que não é fácil para servir ao Senhor. Às vezes você está servindo, às vezes você está bem. Tem dias que você não está bem. Mas tem momentos todos que Deus supre, que Deus te dá forças. Tem pessoas que cansam e se fatigam,
mas tem pessoas que na força do Senhor renovam suas forças como a da águia. E é por isso, meus irmãos, que Deus vai capacitando. Há situações em que, se for depender da gente, Carlinhos, a gente está bem hoje, mas segunda-feira a gente está tão cansado. Tem situações que a gente está tão bem, meus irmãos, mas que nós sempre façamos na força do Senhor. Que na força do seu poder, Deus nos dê ânimo, irmãos. Eu não tô profetizando nada não, viu, irmãos? Mas às vezes chega aí tempo de nomeações. Eu não, pastor, eu não. Ele. Mas é você que Deus quer. É em você. É você que Deus quer usar. Irmãos, cada um tem os seus motivos justos. Mas que Deus sempre nos dê a disposição para dizer, eis-me aqui. Envia-me a mim. É um privilégio, porque o Senhor te fez despenseiro da multiforme graça de Deus. E à medida que você trabalha, saiba que você não está sozinho. Que verdade gloriosa, irmãos. E ao mesmo tempo em que eu trabalho, Deus vai suprindo e me dando forças. Eu já fiquei triste, irmãos. Pastor, já fiquei. Mas também me sinto alegre, porque eu sei que diante dos desafios, Deus está comigo. E Deus vai dando toda a força que nós temos pela graça de Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Deus está conosco e com certeza Ele adestra as nossas mãos para a batalha. E aí o texto fala, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, como é bom você servir ao Senhor, mesmo em meio a momentos difíceis, viu? Quando o texto fala, sirva ao Senhor, porque você vai estar glorificando a Deus na pessoa de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O presbítero aqui falou sobre o culto. O culto é um serviço, meus irmãos, né? É um serviço comunitário, onde nós estamos aqui, Carlinhos, adorando comunitariamente, mas tem também a ideia que nós devemos explorar, que a vida é um culto, é um serviço, e nós devemos, meus irmãos, não cultuar a Deus porque é mérito nosso, mas diante de tão grande salvação, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Eu vejo que diante de tamanha graça, diante de tamanho amor de Deus, meus irmãos, por nós, não tem como nós ficarmos ociosos na obra do Senhor. Não tem como eu não exercitar o serviço cristão para o meu irmão. Se Deus te chamou, não retenha os braços. Fortaleça as mãos descaídas, sirva ao Senhor e saiba que Ele vai estar com você. E que privilégio nós glorificarmos a Deus no serviço uns aos outros, meus irmãos. Ele termina aqui falando uma doxologia, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Romanos 6 vai nos falar que nós somos servos ou de nós mesmos ou do Senhor. Mas quando o texto fala, lá em Romanos 6, que Deus trabalhou nessas mãos de iniquidade e fez de nós membros para realmente servi-lo, é um privilégio, meus irmãos. Que nós possamos, com a nossa vida, dedicar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Meus irmãos, Jesus, o Rei dos Reis, vai voltar. Deus, o nosso Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, nos escolheu para que nós não fôssemos pegos de surpresa. Para muitos ele vai vir como ladrão, mas hoje nós estamos preparados. Você está preparado? Sim? Vou falar com firmeza ou não? Sim, mais ou menos. Amém. Que nós possamos, irmãos, amar uns aos outros. Que nós possamos ficar firmes, criteriosos, para não esmorecer. Para que em qualquer momento eu corra aos pés do Senhor para orar. Que eu possa ir em direção ao meu irmão que me machucou e falar, pela graça de Cristo, você me machucou, mas eu te perdoo, porque eu sei o tamanho da minha dívida que eu tinha para com Deus. Eu vou te servir, porque eu não estou sozinho. Eu estou na força que Deus supre. Cristo morreu por nós, meus irmãos. E se Jesus deu a vida para nos salvar, esta graça que nos salva, ela nos capacita
para fazer de nós despenseiros do grandioso amor de Deus. Que Deus nos abençoe e que a postura da igreja seja: ora, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Vamos